Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo se juntado uma grande multidão de povo e tendo ido ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre cascalho, e quando nasceu secou, porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos, que nasceram com ela, a sufocaram. E outra parte caiu em terra boa, e depois de nascer, deu fruto a 100 por 1. Dito isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos então perguntaram-lhe o que significava esta parábola, e ele respondeu-lhes: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos outros, porém, por parábolas, de modo que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É este o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demônio e tira-lhes a palavra do coração, para não suceder que se salvem acreditando. A que caiu sobre o cascalho representa aqueles que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, não têm, todavia, raízes, até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E a que caiu entre espinhos representa aqueles que ouviram, mas não dão fruto por terem ido atrás dos cuidados, riquezas e prazeres da vida que os sufocaram. A que caiu em boa terra representa aqueles que, recebendo a palavra num coração bom e nobre, aguardam e dão fruto pela sua constância. Este é o Evangelho para esse domingo, da 60ª, segundo São Lucas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo André Corsini, São João de Brito. Podem sentar-se, por gentileza. Antes de mais nada, quero saudar a Reverenda Madre Ana Maria Fedeli, que está aqui hoje nos visitando para uma missão de uma jornada de educação católica junto aos nossos professores, uma jornada breve, de meio período, mas com gratidão. Podemos contar com a sua experiência e a sua sabedoria. Deus lhe pague por ter feito o sacrifício de vir de Formosa até aqui e voltar ainda hoje para Brasília e retornar a São Paulo. Caríssimos filhos, este sermão de hoje, falando da importância da 60ª, ela foi colocada pela Igreja para que nós possamos nos preparar gradativa e remotamente para a Quaresma. Assim devemos ter muita atenção e, é claro, nos antecipar praticando penitência e a meditação de coisas altaneiras, por exemplo, as verdades de nossa fé. Tudo isto que nos serve para edificar nossas almas e povoar nossos pensamentos de coisas que realmente importam. É bem única também a disposição do Evangelho no domingo, quando por meio dessa ação a Igreja nos leva a pensar nesta saída que devemos realizar como semeador. Esse êxodo é primordialmente espiritual. É preciso sair. É preciso sair daquela zona de conforto ou mesmo de pecado que nos envolve e ir aos prados.
aos campos abertos da seara de Cristo para começar a semeadura. Cultivar o que está além do nosso quintal restrito, já conhecido, e deixar o Verbo eterno adentrar os recônditos mais escondidos de nossa alma. Sendo assim, nosso Senhor nos apresenta esta singela parábola bastante ilustrativa. E uma vez interrogado pelos discípulos, ele lhes expõe em privado o sentido da parábola do semeador. No Evangelho de São Marcos, repreende-lhes antes a falta de inteligência. Não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? Ou seja, se não compreendeis esta parábola tão fácil de entender, como haveis de perceber o sentido das mais difíceis? Alguns autores não veem aqui, de fato, uma repreensão, mas uma única e não dupla interrogação. Não compreendeis esta parábola? Como então haveis de interpretar as outras? Então nos cabe hoje perpassar essa explicação do nosso doce Redentor, que com tanta paciência revela o sentido de suas próprias palavras, colocando em relevo os ensinamentos que deseja que abracemos, mostrando como devemos interpretar a Sagrada Escritura. E isto não acontece apenas uma vez. Em várias outras passagens, nosso Senhor ensina a interpretação da Escritura. É daí que vem o poder da Igreja de interpretar a Bíblia. Este poder não foi dado a pessoas individuais, senão a cada apóstolo. Isso é um forte argumento contra a livre interpretação tão propagada pelos protestantes, evangélicos e membros de inúmeras seitas, que muitas vezes até se perdem em questões semânticas, ortográficas e de linguagem. Lembremos-nos do que nosso Senhor nos disse: a semente é a palavra de Deus, ou a palavra do reino, ou seja, sobre o reino, ou simplesmente a palavra, o logos. O que quer dizer? A pregação evangélica, a doutrina nela contida, a graça por ela infundida, a sociedade espiritual, ou seja, a igreja formada por ele. O que semeia é Deus, Cristo, o ministro do Evangelho. Todavia, a semeadura, o ato de semear, encontra dificuldades, obstáculos. Diz o padre Antônio Vieira em seu famoso sermão para esse domingo, que a primeira dificuldade não está ainda na qualidade da terra, mas no ato de sair e não querer voltar. Aquele êxodo que mencionei no começo desse sermão. Este sair se refere também àqueles missionários que vamos pregar aos povos mais diversos e deformados por questões de cultura ou divergências da própria natureza humana decaída. Então, foquemo-nos um pouco nos óbices, nos obstáculos. Primeiro óbice, a negligência e preguiça espiritual. O que foi semeado à beira do caminho, ou seja, aquele que recebe a semente, pois a locução ser semeado disse propriamente da semente e do campo. É aquele que ouve, que recebe a palavra de Deus e não a compreende, ou seja, não a guarda profundamente dentro do coração. Não a medita, cobrindo-a, por assim dizer, com a terra do coração. E vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração, ou seja, a memória da doutrina recebida, os afetos piedosos, as inspirações da graça. Esse impedimento é atribuído a Satanás.
Não porque ele não cause os outros dois, mas porque deles é autor imediato, enquanto é ele quem, nesse caso, muitas vezes perturba imediata e pessoalmente, com distrações, ilusões, a imaginação dos que ouvem a palavra. É o primeiro inimigo do homem, o diabo, com suas armadilhas espirituais. Segundo óbice, a inconstância, o que caiu em terreno pedregoso, ou seja, o que recebe a semente como antes, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, ou seja, lhe admira a beleza, promete pô-la em prática, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, é sem empenho, sem meditação, mas por impulso súbito do ânimo, abraça a doutrina ou acolhe a inspiração da graça. Por isso, larga a mão da obra começada. Não costuma haver, de fato, ouvintes mais inconstantes do que os que no início parecem ser os mais fervorosos. Já dizia um mestre da vida espiritual. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, escandaliza-se e logo desiste, abandonando o caminho que vinha seguindo. É o segundo inimigo do homem, a carne, com suas delicadezas e debilidades. Note-se com que propriedade as tribulações são comparadas à ação do sol, que aquece e faz crescer aquela semente lançada em terra boa, mas também resseca e queima a lançada em terra má. A tribulação, com efeito, consolida e fortalece a alma bem disposta, mas também enfraquece e muitas vezes espedaça a débil e de pouca fé. Terceiro obstáculo, a concupiscência. O que caiu, ou seja, o que recebe a semente como antes, no meio dos espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, os cuidados, as solicitações, os apelos, etc. Isto é, tudo aquilo de que se ocupa o homem à margem da salvação e da virtude, a ilusão da riqueza, ou seja, as riquezas falazes, que assim se chamam porque facilmente seduzem o homem, fazendo-o desviar-se do bom caminho, ou também por serem instáveis como a própria fortuna, as múltiplas cobiças e prazeres da vida, ou seja, o desejo desordenado de outras coisas, a ambição, a soberba, os atrativos da carne, todas essas coisas sufocam a palavra. Porque com suas importunas cogitações nos estrangulam o coração, como dizia São Gregório Magno. É o terceiro inimigo do mundo, o mundo com suas solicitações e verdades e vaidades. Os espinhos são adequadamente comparados a estes maus desejos, porque pungem como espinhos, ou seja, perturbam e angustiam o coração com anseios quase intermináveis, e muitas vezes o crucificam com o remorso de nossas faltas passadas e ferem com quantos pecados não atormentam nossa alma coberta de chagas. O que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende, guarda-a profundamente no coração e a medita. Esse produz fruto, ou seja, esse colocou a palavra em prática. Chama-se boa não só a terra, que por natureza é boa, mas a que é bem cultivada, arada, purgada, equilibrada com os elementos que lhe podem fazer mais fértil. A natureza e a vontade humanas são boas por si mesmas, mas alguns, por falta de cuidado de sua terra, a tornam semelhante a uma estrada batida, ou por falta de arado, a um terreno pedregoso, ou ainda por falta de uma boa enxada, a um campo abrolhado. De acordo com São Lucas, na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom.
retém-na e dão fruto pela paciência, isto é, pela constância e perseverança. E deu fruto 100 por um. Daí se vê que nem todos recebem neste mundo a mesma cópia de graças, nem no futuro o mesmo grau de glória. Pois uma é a claridade do sol, outra a da lua e outra ainda a das estrelas. Assim também é a ressurreição dos mortos. De resto, não se deve concluir de fato de apenas 1/4 das sementes ter caído em terra boa, que apenas 1/4 parte dos homens, isto é, uma ínfima minoria, há de ser salva. Fiquemos atentos para esse pequeno número dos que hão de ser salvos, e que nós sejamos parte dele, passando pela porta estreita e sendo purificados no cadinho da chama que queima e apura. Que a Santíssima Virgem nos ajude com seus auxílios beneméritos, de sua intercessão e poder protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.